Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago, hoje vamos ter mais uma aula de história. Não se esqueçam aí de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar as suas notificações. Nosso tema de hoje... Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o maneirismo, corrente artística que surgiu aí a partir de 1520, aí no século XVI, século de grandes transformações, e que ganhou esse nome aí por conta do Giorgio Vasari, que pontuou ali que cada artista passou a ter a sua maneira de retratar a arte. Que você está olhando, por exemplo, uma imagem do Parmigianino, onde você percebe ali um claro abandono dos rígidos padrões do renascimento cultural. Contexto histórico dessa fase histórica do maneirismo, pessoal, do surgimento do maneirismo. Nós temos aqui o século XVI, como eu disse para vocês, século importantíssimo de muitas transformações que obviamente vão refletir aí na arte. Então, é a fase que nós tivemos ali a ascensão da expansão comercial e marítima, garantindo aí um grande processo de desenvolvimento econômico para a burguesia, de fortalecimento aí também dos estados absolutistas que começam a se consolidar. Então nós temos ali a própria religião sendo usada cada vez mais como um instrumento de poder nessa fase da história. É uma fase também muito importante, pessoal, porque nós temos um processo cada vez maior de urbanização, isso acaba refletindo também no desenvolvimento da arte. E nós temos também grandes transformações dentro da religião. Então a Igreja Católica sofre ali uma grande cisão. A partir de 1517 começa a Reforma Protestante, vai surgir ali o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo. Principalmente o calvinismo vai se propagar de forma muito rápida ali pela Europa, quebrando ali a unidade da Igreja Católica, questionando os dogmas da Igreja Católica. A reação da igreja, pessoal, veio através da Contra-Reforma. Lembrando que Contra-Reforma, pessoal, e também a Reforma Protestante vão influenciar muito na arte, limitando os artistas, criando rígidos códigos morais, mas também utilizando a arte como uma forma de desenvolvimento ou de reafirmação dos seus preceitos básicos, dos seus dogmas. Quando nós pensamos no maneirismo, pessoal, a gente tem que imaginar ali, então, uma fase de grande transformação, uma fase ali de grande reação ao renascimento cultural. Renascimento cultural, pessoal, tem aquela ideia de copiar a natureza, de ver na natureza ali a fonte de toda a beleza, de toda a perfeição. O maneirismo, pessoal, é um estilo voltado para a aristocracia e ele quebra essa ideia do objetivismo da Renascença. Então aqui nós teremos o abandono da teoria da arte como cópia da natureza e uma valorização ali da criatividade do artista, da sua sensibilidade. Então a profundidade espiritual, a interioridade do artista passa a ser cada vez mais valorizado diante dessa nova corrente artística. Segundo aqui os maneiristas, esses artistas, a arte ela não cria só da natureza, mas ela cria também como a natureza. Então você pode ousar aí na sua pintura, na sua escultura e não deve seguir aqueles rígidos padrões de simetria, proporção, profundidade. Então, por exemplo, quando você vê aqui a imagem dessa pintura do El Greco, você percebe ali, ó, que não há um respeito às proporções com relação aos corpos. Você percebe aqui uma tela extremamente religiosa, mas você percebe que tem dois momentos nessa tela. Uma arte ali que é profana na parte inferior e extremamente sagrada na parte superior. Óbvio aqui então que você tem uma quebra desse objetivismo renascentista. Notem o corpo ali dos personagens, como ele não segue, como ele não respeita a ideia da proporção. Ou quando você imagina aqui, ou quando você analisa também quadros como o do Arcimboldo, você percebe que não há muitas vezes a relação ali
entre o tamanho e a importância das figuras temáticas. E muitas vezes também não há um personagem principal. Aliás, o tema às vezes do quadro fica muito dúbio, né? Você não tem ali uma objetividade na pintura ali e nem um tema central. Dá uma olhadinha aqui nos quadros do Arcimboldo, pessoal. Percebe que os personagens eles são construídos de formas ali bem diferenciadas comparado ali com o Renascimento cultural. Então, o primeiro quadro, por exemplo, ó, a primeira imagem você percebe que o personagem é feito de flores. Depois você tem um outro personagem, ó, feito ali de legumes, de plantas, um outro feito de frutas e um último personagem aqui feito de galhos, de folhas também. Tudo bem? Galera, esse é o maneirismo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.